Então, meus irmãos e irmãs, é por isso que o codificador Allan Kardec ele fez questão de colocar um capítulo específico no Evangelho para discorrer sobre o homem de bem. Homem no sentido humano, né? Ser humano de bem, é o que ele quis dizer. E, nesse particular, é muito apropriada a intuição, certamente realizada pelos espíritos superiores ao codificador. É muito peculiar a existência desse capítulo tão bonito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, conforme nos narra Haroldo em uma palestra que nós nos lembramos aqui, até pouco tempo atrás, as inteligências acostumadas no mal, elas combatiam o bem diretamente, dizendo que o bem era algo que existia, mas que não devia ser praticado. Se alguém pensasse no próximo, vinha o mal e dizia, não, você tem que pensar em você mesmo, até por uma questão de esperteza, né? Se alguém desejasse ser generoso e pacífico para com seu semelhante, o mal vinha e inspirava, olha, só os fortes é que vencem, né? Não tem negócio de benevolência, não. O mundo é dos fortes e ninguém deve levar desaforo para casa. Se alguém pensasse no sentido de ajudar o seu semelhante, vinha o mal e dizia que nada disso. O importante é você, né? Você tem que levar vantagem em tudo. Você, quem chega primeiro é que bebe água limpa, né? Hoje, meus irmãos, segundo o nosso irmão Haroldo, nessa palestra, as sombras, elas estabeleceram outro tipo de estratégia. Uma estratégia mais inteligente, mas muito mais perversa, muito mais maligna, muito mais radical, mas muito mais sutil. Eles não se preocupam mais em atacar o bem, né? Depois do Cristo, não há como negar a luz, né? Então, o que eles fizeram? Algo muito mais sutil. Eles começaram a dizer o seguinte, não, o bem existe, mas o bem é relativo, né? Você, ou cada criatura, ele varia de criatura para criatura. E você que deve construir o seu conceito do que é bom, especialmente do que é bom para você. Não existe a verdade, não existe uma referência, dizem as inteligências malignas do mal, né? Sutilmente a consciência das criaturas humanas. Cada um tem o seu conceito de verdade. Cada um tem a sua forma de encarar a verdade. Cada pessoa deve viver como ela bem desejar, sem posições, sem regras, sem nada que possa, vamos dizer assim, nublar a sua individualidade. Cada pessoa deve construir o seu próprio caminho, sem regras, sem nada que possa prejudicar aquilo que ela bem desejar, porque afinal de contas, nós somos livres, né? Essa proposta, meus irmãos, na verdade, que está, infelizmente, em tantos e tantos corações de pessoas respeitáveis, né? Ela tem sido a causa do desmoronamento moral de muitas e muitas criaturas, da ruína de muitas personalidades, de muitas famílias e de coletividades inteiras. E simplesmente porque não existindo uma referência, né? Nós verificamos que, ao destruir essa referência, que quando você diz que não é a verdade, você nega a própria verdade absoluta, que é a existência de Deus, né? Mas o primeiro passo que o materialismo fez foi o seguinte, foi um trabalho metódico, né? Passo a passo. Foi tirar Deus do centro das coisas, do centro do universo, do centro do mundo, e colocar no lugar dele a personalidade humana, né? O helenismo, lá dos gregos, foi resgatado com sutilezas, com requintes de, vamos dizer assim, de detalhes no mundo de hoje, em que o que importa são as liberdades individuais, as liberdades coletivas, sem imposições, sem regras, né? Onde tudo é relativo, onde tudo depende simplesmente daquilo que eu quiser. O segundo passo, então, é exatamente o discurso de que não há medida para nada. Faça o que você quiser, você entender, né? E é por isso que nós, que militamos na seara
que nos foi proposta um dia por Jesus e estamos razoavelmente iluminados, né, pela sua boa nova, pela pureza dos seus ensinos, nós devemos exatamente lutar para recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces, as nossas bases, né? E a vivência do espírito possui, do espírita, ela possui exatamente esses pilares que dizem respeito ao propósito da doutrina espírita em nossas vidas, que é de exatamente nos tornarmos criaturas humanas melhores. Os espíritos superiores não desejam que a gente tenha o título de espíritas apenas. Nós voltamos lá naquela demonstração que falamos inicialmente. Jesus não desejava que as pessoas se tornassem adeptos do caminho, da boa nova. Ele desejava que as pessoas se transformassem. É o que a doutrina espírita deseja de nós. É que os espíritos luminares, é que Jesus espera de nós, que nós melhoremos e não apenas conquistemos o título de espíritas, pura e simplesmente para termos uma fé, dizermos que temos uma fé religiosa, né? E é interessante dizer e relembrarmos que lá na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, né, nós verificamos Kardec relatando que existiam irmãos de diversas religiões, né? Existiam irmãos que eram judeus, existiam irmãos que eram muçulmanos, existiam católicos espíritas, existiam muçulmanos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas. E depois das reuniões, todos voltavam para suas mesquitas, para suas sinagogas, para seus templos, né, para suas igrejas, continuavam professando a fé que eles acreditavam, porém extremamente influenciados pelos princípios da doutrina espírita, como Deus, reencarnação, como a necessidade da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, da renúncia, né, da igualdade, da espiritualidade. E era isso que importava, não era o título que eles tinham, né? E nós precisamos compreender que a perfeição moral a que se refere Jesus é, em essência, a prática da caridade, que consiste no amar ao próximo, né? E faltar com essa caridade é faltar com o espiritismo. Não ser caridoso é não ser espírita, na essência. É não ser cristão, né? Não ser caridoso é trair os fundamentos mais sagrados do Evangelho que Jesus nos ensinou. E nós temos que compreender que nessa questão aí de proselitismo, a doutrina espírita não precisa de defensores, de prosélitos, de fanáticos, de criaturas que se constituem como guerreiras da doutrina espírita. Não precisa de nada disso. A doutrina espírita, meus irmãos, ela precisa de criaturas renovadas, né? De praticantes essencialmente da caridade. E essa estratégia que nós nos referimos, né, que o Dr. Haroldo se refere na palestra que nós mencionamos, de que não há medida, de que a verdade é relativa, de que cada um deve viver como bem quiser, de que cada um deve ter o seu conceito de bem e de mal e de verdade, só está na realidade fortalecendo é o egoísmo que ainda existe em nós, existe em alguma medida em todos nós, o egoísmo e o orgulho, né? E o egoísmo, como nos fala o referido aqui, orador, é exatamente o culto distorcido e desequilibrado do eu. O egoísmo é aquela capacidade que a gente tem de não dar espaço para mais ninguém. É aquela mentalidade predatória, né? Que só interessa o nosso interesse. Que doar me dói, né? Ou seja, só interessa o meu interesse. Não tem espaço para mais ninguém na minha vida, a não ser para aquilo que é o meu interesse.
E o orgulho, por sua vez, é exatamente um excesso de autoestima que faz com que todo mundo passe a ser ruim aos nossos olhos e que só nós somos bons. Aí então o que o orgulho faz? Ele gera um monte de filhote, ele é o maior antagonista da caridade, segundo o próprio Kardec, e gera um monte de filhote, né? Gera a prepotência, gera a vaidade, gera a arrogância. Significa que nós nos trancamos para as outras pessoas, nós nos trancamos para o valor das outras pessoas e atribuímos um valor em excesso a nós mesmos, a nossa inteligência, a nossa capacidade, né? Nos achamos o máximo. Esse é o orgulhoso. E uma sociedade, meus irmãos, composta de criaturas egoístas e orgulhosas, ela não sobrevive por muito tempo, porque ninguém respeita ninguém. Graças a Deus o mundo não é assim. O mundo ainda é suportado por uma minoria de coração quente, por uma minoria silenciosa, eu diria anônima, de criaturas bondosas que sustentam as tradições e se tornam esse alicerce, essas bases, né, que o mundo, sobre as quais o mundo se ergue e se sustenta, porque se não fosse isso, nós já teríamos aniquilado há muito tempo o nosso planeta e voltado talvez à barbárie, né? Mas como Deus está acima de todos com as suas leis e como Jesus é o governador majestoso e correto do nosso planeta, ele jamais permitirá que nós estabeleçamos aqui o caos. Pelo contrário, ele tem a forma e os modos de promover, com ou sem a nossa ajuda, o grande movimento de transformação do nosso planeta. Então, todas as decisões egoístas e orgulhosas que a humanidade tomaram no passado, elas trouxeram consequências desastrosas para o nosso mundo. Há um século atrás, o mundo viveu 2 guerras de devastação, né? Em que houve o risco da humanidade se desintegrar ao final dessas guerras, porque foram criados artefatos nucleares que foram despejados em 2 cidades japonesas que poderiam fazer com que o mundo, no futuro mais adiante, fosse vítima de si próprio. Mas felizmente Deus colocou as mãos e Jesus, com a sua bondade, a sua misericórdia, tem sustentado o nosso planeta. O orgulho é algo tão significativo, meus irmãos, que Emmanuel nos conta no livro Paulo Estevão, me lembro aqui agora, de que uma vez, o primeiro conclave, né, o primeiro encontro, vamos dizer assim, o primeiro concílio da igreja, dos discípulos do caminho, dos apóstolos de Jesus, que foi na igreja de Jerusalém, né, na Casa do Caminho, os Paulo de Tarso, representando a gentilidade, especialmente da igreja de Antioquia, e dos vários lugares que por 4 anos ele havia visitado no mundo, né? Ele se defronta com uma igreja de Jerusalém profundamente transformada, quase entregue, segundo ele nos narra, às tradições surradas do judaísmo e do farisaísmo reinantes. E para que ela não desaparecesse sobre as perseguições mortais, Simão Pedro, muito calmamente, muito tranquilamente, com muita prudência, né, permitia. E Tiago, menor, filho de Alfeu, representava todas essas tradições que geravam uma certa tolerância por parte do farisaísmo, a fim de que o farisaísmo não destruísse aquela casa que abrigava centenas de criaturas chamadas por Jesus como filhos do Calvário. Mas houve nesse concílio diversas sugestões que introduziriam práticas e rituais do farisaísmo no evangelho nascente. A todas Pedro ia ouvindo com paciência, conversando, Paulo mordendo os lábios para poder destruir tudo isso, porque ele temia pelo evangelho nascente, né? Mas teve um momento que Pedro utilizou toda a sua energia para refutar uma proposta de alguém que estava presente ali, meus irmãos. Sabe qual que era a proposta?
era pegar o Evangelho de Jesus e submeter o Evangelho de Jesus ao livro dos profetas, como se fosse mais um livro, mais um capítulo no livro dos profetas, né? Aí Pedro levantou-se e de maneira muito enérgica enfrentou esse desejo, e conta-nos Emmanuel que foi o único momento que Pedro teve que usar de muita energia para impedir que Jesus fosse transformado, já no seu nascedouro da Boa Nova, como um profeta, mais um profeta, né, da antiguidade. E era exatamente isso que Paulo de Tarso temia, que o mestre fosse esquecido pelos convencionalismos humanos. E o Haroldo Dutra, que eu me referi há pouco tempo, ele tem uma frase em que ele diz que o mundo se ergue e sustenta sobre a benevolência e o sacrifício dos que amam. E é verdade, né? Como eu disse aqui, são minorias muito silenciosas, mas muito atuantes, que em todos os quadrantes do mundo sustentam a bandeira e as escoras da paz, do amor, da benevolência, né? E com isso o mundo está aí ainda de pé e a passos largos para se transformar num mundo de regeneração. Isso nos alegra muito, porque nós poderemos ser os construtores dessa nova era, desse admirável mundo novo, né? Que, se Deus quiser, se erguerá a partir do esforço daquelas criaturas de boa vontade. É por isso que Kardec, meus irmãos, fez questão de inserir no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pontuando esse belíssimo ensinamento de Jesus, que foi registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 5 e nos versículos 44 e 48, que eu gostaria aqui de, caminhando para o final da minha participação, ler aqui para os irmãos, tá? Vejam só o que Mateus, o que São Mateus registra, né? Jesus ensina a amar o inimigo. Aí diz aqui: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Esse é o versículo 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, esse é o caminho da perfeição. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. É desejarmos o bem para os que nos odeiam. É buscar a paz para os que nos perseguem. O esquecimento das faltas daqueles que temporariamente se comportam como criaturas ignorantes e não nos compreendem, né? E é preciso que nós as compreendamos, todas essas pessoas. E um dia, meus irmãos, conta-nos o irmão X, que uma alma prestes a reencarnar na Terra e um mensageiro divino começaram a conversar e travou-se então um expressivo diálogo. Anjo bom, disse essa alma que vinha reencarnar, já fiz numerosas caminhadas no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens. Ou seja, ela queria buscar simplesmente a perfeição, ficar perto de Deus, para aqui mesmo trabalhando com os homens. Sabes efetivamente o que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou a alma interpelada, né? Quando falham aqueles que servem a vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dá-me as instruções. Conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu, então, meu irmão, conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me, anjo bom, quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estarás mais perto de Deus, né? Respondeu o anjo, conquanto entre os homens
recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Ora, amarás com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas de ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Ou seja, felicidade e desespero ao mesmo tempo, né? Nunca te fartarás de dar os que te cercarem, jamais se fartarão de exigir, né? Ou seja, você jamais vai cansar de dar e os que te cercam jamais se cansarão de te exigir. Que mais? Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com todo misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir, ou seja, de brilhar à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás nas sombras do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do seu próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes, serás obrigada a alma, né, que reencarnar, a sorrir, engolindo as próprias lágrimas, e conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas residir na alegria oculta da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adornarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Produzirás o encanto da paz. Todavia, quando os homens se inclinem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida. Por isso mesmo, debalde chorarás quando se decidirem ao extermínio uns dos outros, uma vez que te acharás perto do todo sábio, e por enquanto o todo sábio é o grande anônimo entre os povos da terra. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas com salários correspondentes às tarefas executadas, mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno, e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com a determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás teu carinho e abnegação apelidados quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados, na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a serviço dos restos da mesa. E quando o repouso felicite aqueles que te consumirem as horas, velarás noite adentro, sozinha e esquecida entre a prece e a aflição. Espiritualmente, viverás mais perto de Deus, e em razão disso, terás por dever agir como o ilimitado amor que Deus ama, com que Deus ama. Anjo bom, disse a alma em pranto de emoção e esperança, que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção: serás mãe. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Passamos a palavra agora para o André, para que ele possa dar sequência no nosso estudo dessa tarde. Muito obrigado, fique com Deus.